se deu conta do tanto de coisas que passam despercebidas pela gente? Durante o dia, a gente é rodeado de muitos atos de carinho, de amor das pessoas entre elas e das pessoas com a gente. Quando a gente está desatento, a gente deixa de perceber a quantidade de pessoas que tá ali de alguma forma nos ajudando a ter um dia melhor, e com isso a gente fica mais desatento também para a quantidade de bênçãos que a gente recebe durante o dia. Oi, meu nome é Gabi e hoje a gente vai conversar sobre essa habilidade de estar atento no dia a dia pra gente conseguir ver, colocar a nossa atenção mesmo de um modo que a gente se habitue a observar o tanto de coisas boas que a gente é rodeado no dia a dia. Eu lembro que um tempo atrás, eu sempre postava, comecei meio intuitivo assim, postava via uma cena muito bonita na rua e eu tirava foto e postava nos stories, e às vezes eu escrevia alguma coisa, tipo, existe amor em todo lugar. Eu já até falei, fiz uma sequência sobre isso no chá um tempo atrás. E foi muito legal o resultado desses stories, porque depois de um tempo, eu comecei a receber muitas pessoas falando, amigos, né, dividindo comigo, que, nossa, Gabi, eu vi uma cena assim e lembrei de você. Nossa, eu observei tal coisa, eu lembrei de você. É muito interessante. Sabe aquela história? Eu descobri até esse final de semana que tem um termo, que é síndrome do carro zero. Quando você decide comprar um carro, parece que você passa a ver esse carro em todo lugar, né? E é a mesma coisa, quando a gente começa a se treinar para ver essas demonstrações de carinho, para ver esses atos de amor ao nosso redor, a gente começa a vê-los com mais frequência. E não porque eles começaram a acontecer mais, porque a gente colocou nossa atenção nisso. Não, mas porque a gente começa mesmo a se atentar mais. E aí eu comecei a fazer esses stories e eu colocava, né? Existe amor em todo lugar. E às vezes era uma cena de uma mãe com uma criança tendo ali algum gesto. Eu lembro de um dia que eu vi, tava ventando bastante, tava muito frio. E eu vi a mãe tirando o casaco e enrolou no bebezinho. Vários velhinhos, né, andando de mão dada. Uma pessoa doando uma comida para um morador de rua. São várias dessas situaçõezinhas do nosso dia a dia que acontecem e a gente passa despercebido. Mas quando eu comecei a decidir fotografar isso, eu comecei a ver com muito mais frequência essas cenas no meu dia. E eu comecei a ficar encantada com isso. Caramba, quanta coisa estava passando despercebido e eu não estava vendo. E fiz questão de ir registrando. Mas para minha surpresa, e é o que eu quero falar aqui no vídeo, é que com o tempo eu comecei a ver mais coisas. Não só gestos de amor. A sequência que eu fiz no chá um tempo atrás falando sobre isso foi porque um dia eu estava voltando da academia e eu vi um chinelo, um viaduto que tem uma goteira, e sempre nessa goteira ali eu desviava, eu tinha até um pouco de nojo desse lugar. Mas nesse dia eu tava voltando e eu vi um chinelo debaixo da goteira. E por um minuto, assim, eu não entendi o que era aquilo. Aí eu fiquei ali pensando, assim, muito rapidinho, e eu me dei conta que ali naquele viaduto tinha um morador de rua, e esse morador tava usando a goteira da chuva para lavar os chinelos. E naquele dia, meu coração, eu fiquei tão grata, sabe, por uma coisa tão simples do meu dia a dia, que é lavar o chinelo. Nunca precisei cogitar a hipótese de usar a goteira ali pra fazer alguma coisa. E aí eu me dei conta de que eu só percebi essa cena porque eu tava já vindo de um tempo estando atenta, tentando observar situações do meu dia a dia que tivesse essa cena de amor pra eu fotografar e postar no Instagram. Não sei se ficou bem claro pra vocês o que eu quis dizer, mas o que eu senti, assim, nossa, eu tava passando tão desatenta por tanta coisa, e quando eu comecei a me atentar do tanto de coisas, tantos gestos de carinho que eu tava perdendo, eu comecei a também ver mais coisas que estavam passando despercebido. E com isso, eu me dei conta de bênçãos que eu recebia na minha vida e que eu também não me dava conta. Eu nunca tinha agradecido por poder lavar os meus chinelos numa água, lavar no chuveiro, lavar na torneira, assim, nenhuma preocupação com desperdício de água, por exemplo. Acho que tá ficando um pouco confuso, porque eu só sentei aqui, lembrei dessa situação e decidi fazer esse vídeo, mas, resumidamente, é isso, assim, a gente tentar, seja tirando foto ou só gravando na memória mesmo, todas as situações do nosso dia que a gente olha e fala, caramba,
que eu posso aprender com essa cena? Que daqui eu posso trazer para o meu dia e talvez me inspirar a ser uma pessoa melhor? Eu não sei se isso serviu de alguma coisa, mas eu acho que se eu sentir vontade de fazer esse vídeo, provavelmente é porque vai ser útil para alguém. E se você já presenciou alguma dessas cenas que depois te deixou pensativo, acho que os melancólicos aí vão entender muito mais sobre o que eu tô falando, que te deixou pensativo ao longo da semana, comenta aqui nos comentários que eu quero muito ler as histórias de vocês. É isso, um beijo!